Capítulo 6. Durante todo o ano, os animais trabalharam como escravos, mas eles estavam felizes com seu trabalho. Eles não se ressentiam pelo esforço ou pelo sacrifício, estando muito cientes de que tudo o que eles estavam fazendo era para o benefício deles mesmos e dos seus que viriam depois deles, não para um bando de seres humanos desocupados e ladinos. Ao longo de toda a primavera e verão, eles trabalharam 60 horas por semana, e em agosto, Napoleão anunciou que haveria trabalho aos domingos à tarde também. Esse trabalho era estritamente voluntário, mas qualquer animal que se abstivesse dele teria suas rações reduzidas pela metade. Porém, achou-se necessário deixar certas tarefas incompletas. A colheita foi um pouco menos bem-sucedida do que a do ano anterior, e 2 campos que deveriam ter sido semeados com raízes no começo do verão não foram semeados porque a aragem não fora completada cedo o bastante. Era possível prever que o próximo inverno seria duro. O moinho apresentou dificuldades inesperadas. Havia uma boa mina de calcário na fazenda e uma quantidade de areia e cimento fora encontrada nos anexos, de modo que todos os materiais para a construção estavam à disposição. Mas o problema que os animais não conseguiram solucionar a princípio era como quebrar as pedras em tamanhos adequados. Parecia não haver meios de fazer isso, exceto com picaretas e pés de cabra, coisas que nenhum animal podia usar, pois nenhum animal conseguia ficar sobre as patas traseiras. Somente depois de algumas semanas de esforços inúteis, a ideia certa ocorreu a alguém. No caso, utilizar a força da gravidade. Rochas enormes, grandes demais para serem usadas do jeito que estavam, podiam ser encontradas por todo o leito da pedreira. Os animais lançaram cordas ao redor delas, e então todos juntos, vacas, cavalos, ovelhas, qualquer animal que pudesse segurar a corda, até os porcos se juntavam, às vezes em momentos críticos. Eles as arrastavam com lentidão desesperadora, declive acima até o topo da pedreira, onde elas eram derrubadas pela beirada, para se espatifarem lá embaixo. Transportar as pedras que se partiam era comparativamente mais fácil. Os cavalos as carregavam em carroças, as ovelhas arrastavam blocos individuais. Até Muriel e Benjamin se atrelaram a uma velha charrete e fizeram sua parte. Até o final do verão, um estoque suficiente de pedras fora acumulado, e então a construção começou, sob a superintendência dos porcos. Mas esse foi um processo lento e laborioso. Frequentemente, levava um dia de esforço exaustivo para arrastar uma única rocha até o topo da pedreira, e às vezes, quando ela era empurrada da beirada, ela não se quebrava. Nada poderia ter sido concluído sem Boxer, cuja força parecia se igualar à de todos os demais animais juntos. Quando a rocha começava a escorregar e os animais gritavam de desespero ao se verem sendo arrastados morro abaixo, era sempre Boxer quem puxava a corda e fazia a rocha parar. Vê-lo labutando ladeira acima, centímetro por centímetro, sua respiração acelerando, as pontas de seus cascos arrastando a terra e seus grandes flancos encharcados de suor, enchia todos de admiração. Clover o alertava às vezes para ter cuidado para não se esforçar demais, mas Boxer não lhe dava ouvidos. Seus 2 slogans, "Eu vou trabalhar mais" e "Napoleão está sempre certo", lhe pareciam uma resposta suficiente para todos os problemas. Ele combinara com o galo para chamá-lo 3/4 de hora mais cedo de manhã, em vez de meia hora. E nos seus momentos livres, que não eram muitos ultimamente, ele ia sozinho para a pedreira, coletava um monte de pedras quebradas e as arrastava até o local do moinho sem ajuda. Os animais não passaram por apuros ao longo daquele verão, apesar da dureza de seu trabalho. Se eles não tinham mais comida do que tinham nos dias do Jones, pelo menos eles não tinham menos. A vantagem de terem somente a si mesmos para alimentar
e não terem que sustentar 5 seres humanos extravagantes também, era tão grande que seriam necessários muitos fracassos para superá-la. E, de muitas maneiras, os métodos dos animais para fazer as coisas eram mais eficientes e poupavam trabalho. Trabalhos como remover as ervas daninhas, por exemplo, podiam ser realizados com um vigor impossível para os seres humanos. E, mais uma vez, como nenhum animal roubava, era desnecessário cercar a pastagem da terra cultivável, o que poupava muito o trabalho de manutenção das sebes e dos portões. Todavia, conforme o verão ia passando, várias carências imprevistas começaram a ser sentidas. Havia necessidade de óleo de parafina, pregos, cordas, biscoitos caninos e ferro para as ferraduras dos cavalos, os quais nenhum podia ser produzido na fazenda. Posteriormente, também haveria necessidade de sementes e adubos artificiais, além das várias ferramentas, e por fim, das máquinas para o moinho. Como essas coisas seriam obtidas, ninguém parecia ser capaz de imaginar. Numa manhã de domingo, quando os animais se reuniram para receber suas ordens, Napoleão anunciou que havia decidido aprovar uma nova política. De agora em diante, a Granja dos Animais faria negócios com as fazendas vizinhas. Não, logicamente, para fins comerciais, mas simplesmente para obter certos materiais que eram urgentemente necessários. As necessidades do moinho devem sobrepujar todo o resto, ele disse. Ele, portanto, estava fazendo preparativos para vender uma pilha de feno e parte da colheita de trigo do ano, e posteriormente, se mais dinheiro fosse necessário, ele teria que ser obtido pela venda de ovos, para os quais sempre havia mercado em Willingdon. As galinhas, disse Napoleão, deveriam aceitar esse sacrifício como sua própria contribuição especial para a construção do moinho. Mais uma vez, os animais estavam conscientes de uma vaga inquietação. Nunca fazer qualquer acordo com os seres humanos. Nunca se envolver em comércio. Nunca usar dinheiro. Estas não estavam entre as primeiras resoluções aprovadas na primeira reunião triunfante depois que Jones foi expulso. Todos os animais se lembravam de aprovar tais resoluções, ou pelo menos eles achavam que lembravam. Os 4 jovens porcos que protestaram quando Napoleão aboliu as reuniões ergueram suas vozes timidamente, mas foram imediatamente silenciados por um tremendo rosnado dos cães. Depois disso, como de costume, as ovelhas desataram a entoar: 4 pernas bom, 2 pernas ruim, e o desconforto momentâneo foi suavizado. Por fim, Napoleão ergueu sua pata para pedir silêncio e anunciou que ele já havia feito todos os preparativos. Não seria necessário que qualquer um dos animais entrasse em contato com os seres humanos, o que claramente seria a coisa mais indesejada. Ele pretendia carregar todo o fardo sobre seus ombros. Um tal de Sr. Whymper, um advogado que vivia em Willingdon, concordava em agir como um intermediário entre a Granja dos Animais e o mundo exterior, e visitaria a fazenda todas as segundas-feiras de manhã para receber suas instruções. Napoleão terminou o seu discurso com seu habitual brado de vida longa à Granja dos Animais, e após o canto de bichos da Inglaterra, os animais foram dispensados. Posteriormente, Garganta fez uma ronda pela fazenda e tranquilizou os animais. Ele lhes garantiu que a resolução contra se envolver em comércio e usar dinheiro nunca fora aprovada, ou mesmo sugerida. Aquilo era pura imaginação, provavelmente proveniente de mentiras circuladas por Bola de Neve. Alguns animais ainda se sentiam vagamente incertos, mas Garganta lhes perguntou sagazmente: "Vocês têm certeza de que não sonharam com isso, camaradas? Vocês têm algum registro dessa resolução? Ela está escrita em algum lugar?" E como certamente era verdade que nada do tipo existia por escrito, os animais ficaram satisfeitos com a afirmação de que eles deviam estar enganados. Todas as segundas-feiras, o Sr. Whymper visitava a fazenda
como fora combinado. Ele era um homenzinho de jeito malandro, com costeletas, um advogado num ramo de negócios bem pequeno, mas esperto o bastante para ter percebido, antes de todo mundo, que a Granja dos Animais precisaria de um agente e que a comissão valeria a pena. Os animais observaram sua chegada e partida com um tipo de temor e o evitaram o máximo possível. Contudo, a imagem de Napoleão de 4, entregando ordens ao ímper, que andava em 2 pernas, inflamou o orgulho deles e os reconciliou parcialmente com o novo arranjo. Seu relacionamento com a raça humana não era exatamente o mesmo que eles tinham antes. Os seres humanos não odiavam menos a Granja dos Animais, agora que ela estava prosperando. Na verdade, eles a odiavam mais do que nunca. Cada ser humano nutria a crença de que a fazenda iria à falência mais cedo ou mais tarde, e acima de tudo, que o moinho seria um fracasso. Eles se reuniam em tavernas e provavam uns aos outros, através de diagramas, que o moinho estava fadado a desabar, ou que se ele ficasse de pé, que ele nunca funcionaria. Porém, contra a própria vontade, eles desenvolveram um certo respeito pela eficiência com a qual os animais estavam gerindo seus próprios negócios. Um sintoma disso foi que eles haviam começado a chamar a Granja dos Animais pelo seu nome próprio e pararam de fingir que ela se chamava Granja do Solar. Eles também abandonaram sua defesa de Jones, que abandonara as esperanças de conseguir sua fazenda de volta e tinha ido viver em outra parte do país. Exceto pelo ímper, ainda não havia nenhum contato entre a Granja dos Animais e o mundo externo, mas havia rumores constantes de que Napoleão estava prestes a entrar num acordo comercial definitivo ou com o Sr. Pilkington, da Foxwood, ou com o Sr. Frederick, da Pintfield, mas nunca, reparou-se, com ambos simultaneamente. Foi por volta dessa época que os porcos de repente se mudaram para a quinta e foram firmar residência lá. Mais uma vez, os animais pareciam se lembrar de que uma resolução contra isso fora aprovada nos primeiros dias. E, mais uma vez, Garganta foi capaz de convencê-los de que esse não era o caso. Era absolutamente necessário, disse ele, que os porcos, que eram os cérebros da fazenda, tivessem um lugar tranquilo para trabalhar. Também era mais adequado para a dignidade do líder, pois ultimamente ele passara a se referir a Napoleão pelo título de líder, viver numa casa em vez de um mero chiqueiro. Contudo, alguns dos animais ficaram transtornados quando ouviram que os porcos não só faziam suas refeições na cozinha e usavam a sala de estar como uma sala de recreação, como também dormiam nas camas. Boxer deixou passar, como de costume, dizendo: Napoleão está sempre certo. Mas Clover, que acreditava se lembrar de uma regra definida contra camas, foi até o fundo do celeiro e tentou decifrar os 7 mandamentos que estavam gravados ali. Vendo-se incapaz de ler mais do que letras individuais, ele foi buscar Muriel. Muriel, ela disse, leia para mim o 4º mandamento. Ele não diz algo sobre nunca dormir numa cama? Com alguma dificuldade, Muriel o leu. Ele diz: nenhum animal deverá dormir numa cama com lençóis. Ela anunciou, enfim. Curiosamente, Clover não se lembrava que o 4º mandamento mencionava lençóis, mas, como estava ali na parede, devia ser assim. E Garganta, que por acaso estava passando nesse momento, acompanhado por 2 ou 3 cães, foi capaz de colocar toda a questão em sua perspectiva apropriada. Vocês devem ter ouvido, camaradas, ele disse, que nós porcos agora dormimos em camas na quinta. E por que não? Vocês não presumem, estou certo, que já houve uma regra contra camas, certo? Uma cama meramente significa um lugar onde dormir. Uma pilha de feno numa baia é uma cama.
por assim dizer. A regra era contra lençóis, que são uma invenção humana. Nós removemos os lençóis das camas da quinta e dormíamos entre cobertores. As camas muito confortáveis a propósito, porém não mais confortáveis do que precisamos. Posso lhes afirmar, camaradas, com todo o trabalho intelectual que temos que desempenhar hoje em dia, vocês não nos privariam do nosso repouso. Privariam, camaradas? Vocês prefeririam nos ter cansados para executarmos nossos deveres? De certo, nenhum de vocês deseja ver o Jones de volta, não é mesmo? Os animais lhe asseguraram quanto a esse ponto imediatamente. E nada mais foi dito a respeito dos porcos dormindo nas camas da quinta. E quando, alguns dias depois, foi anunciado que dali em diante os porcos acordariam 1 hora mais tarde do que os outros animais, nenhuma reclamação foi apresentada contra a questão. Chegando o outono, os animais estavam cansados, porém felizes. Eles tiveram um ano duro, e depois da venda de parte do feno e do milho, o estoque de comida para o inverno não era muito abundante, mas o moinho compensava por tudo. Sua construção já estava na metade. Depois da colheita, houve um período de clima seco, e os animais labutaram mais do que nunca. Imaginando que valia a pena se arrastarem de um lado para o outro o dia todo com blocos de pedra, se, com isso, eles pudessem erguer mais um palmo de muro. Boxer até aparecia à noite e trabalhava por 1 hora ou 2 sozinho sob a luz da lua da colheita. Em seus momentos livres, os animais passeavam ao redor do moinho parcialmente terminado, admirando a solidez e a perpendicularidade de suas paredes, e se maravilhando com o fato de terem sido capazes de construir uma coisa tão imponente. Somente o velho Benjamin se recusava a se entusiasmar com o moinho, embora, como de costume, ele não proferisse nada além de comentários crípticos de que burros vivem bastante tempo. Novembro chegou, com ventos furiosos de sudoeste. A construção teve que parar, pois agora estava úmido demais para misturar cimento. Por fim, veio uma noite em que o vendaval foi tão violento que os prédios da fazenda balançaram em seus alicerces e várias telhas foram arrancadas do telhado do celeiro. As galinhas acordaram carcarejando aterrorizadas, pois todas tinham sonhado ultimamente terem ouvido uma arma disparando em algum lugar distante. Pela manhã, os animais saíram de suas baias para descobrir que o mastro havia sido derrubado e que um umeiro nos fundos do pomar havia sido arrancado como um rabanete. Eles haviam acabado de constatar isso quando um grito de desespero irrompeu a garganta de cada animal. Uma imagem terrível encontrara seus olhos. O moinho estava em ruínas. Em comum acordo, todos dispararam até o local. Napoleão, que raramente acelerava o passo, correu à frente de todos. Sim, lá estava ele, o fruto de todo o esforço deles, trazido de volta aos alicerces, as pedras que eles quebraram tão laboriosamente, espalhadas por toda parte. Incapazes de falar a princípio, eles ficaram encarando lamentosamente a pilha de pedras caídas. Napoleão caminhava de um lado para o outro em silêncio, fungando o chão ocasionalmente. Seu rabicho tinha ficado rígido e contraía-se subitamente de um lado para o outro, um sinal de sua intensa atividade mental. De repente ele parou, como se tivesse tomado sua decisão. Camaradas, ele disse tranquilamente, vocês sabem quem é o responsável por isto? Vocês sabem quem foi o inimigo que chegou no meio da noite e derrubou o nosso moinho? Bola de Neve, ele rugiu de repente, com uma voz de trovão. Bola de Neve fez isto, com pura perversidade, visando atrasar nossos planos e se vingar por sua vergonhosa expulsão. Esse traidor esgueirou-se sob o manto da noite e destruiu nosso trabalho de quase 1 ano.
Camaradas, aqui e agora eu pronuncio a sentença de morte de Bola de Neve. Uma condecoração de heróis animal segunda classe e meio alqueire de maçãs para qualquer animal que trouxer a justiça. Um alqueire inteiro para qualquer um que capturá-lo vivo. Os animais ficaram imensuravelmente chocados ao descobrirem que até Bola de Neve poderia ser culpado de tal ato. Houve um grito de indignação e todos começaram a pensar em maneiras de capturar Bola de Neve, se ele um dia voltasse. Quase que imediatamente, as pegadas de porco foram descobertas na grama não muito longe do montículo. Elas podiam ser seguidas por algumas jardas, mas pareciam levar a um buraco na sebe. Napoleão as fungou profundamente e declarou pertencerem à Bola de Neve. Ele disse, como sendo sua opinião, que Bola de Neve provavelmente viera da direção da fazenda Foxwood. Nada mais de atrasos, camaradas, bradou Napoleão, depois que as pegadas foram examinadas. Há trabalho a ser feito. Nesta manhã, nós começamos a reconstruir o moinho, e nós o reconstruiremos ao longo de todo o inverno, faça chuva ou faça sol. Nós ensinaremos aquele traidor miserável que ele não pode desfazer o nosso trabalho tão facilmente. Lembrem-se, camaradas, não deve haver alteração em nossos planos. Eles deverão ser executados à risca. Avante, camaradas! Vida longa ao moinho, vida longa à granja dos animais.